Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para uma aula de revisão de língua portuguesa para o teste da segunda unidade. É isso mesmo, nós já entramos na segunda unidade ainda no começo de junho, antes mesmo do recesso junino, fizemos uma pausa e após aí o retorno nós continuamos o conteúdo. O conteúdo dessa primeira fase já está encerrado. Nós iremos ter aí o teste na semana que vem. Então, estamos aqui hoje revisando qual vai ser o conteúdo para o teste, para a gente refrescar e lembrar do que se trata. Então, vamos lá? Nós iremos rever nesse teste concordância verbal e concordância nominal, o uso dos pronomes este, esse, aquele e suas variações e as regências verbal e nominal. Foram esses conteúdos que nós vimos até agora na segunda unidade que serão cobrados aí nessa avaliação que se segue. Vamos relembrar aí um a um? Concordância. Quando a gente fala em concordância, a gente tem que se lembrar que nós estamos falando de termos que concordam entre si. Ou seja, estão no mesmo número, no mesmo gênero e até no mesmo grau. Então, a concordância ela pode ser nominal e verbal. Concordância nominal são as flexões dos determinantes. Quais são eles? Artigo, numeral ou adjetivos para ajustar-se aos determinados, que são o quê? Substantivo e pronome. Então, em uma oração cujos termos principais são os nomes, todas as palavras que estão ao redor dos nomes concordam com estes. É o que a gente vai ver nos exemplos aí. A concordância verbal, por sua vez, são as flexões do verbo para ajustar-se ao sujeito, né? Nós usamos aí a concordância com que objetivo? Para contextualizar, né, e objetivar melhor a comunicação. Então, quando a concordância está correta, a gente se faz entender melhor. Esse é o objetivo aí da concordância verbal. É como se a gente estivesse falando certo, né, falando corretamente. E quando a pessoa usa a concordância indevida, a gente escuta e percebe que tem alguma coisa diferente. É quando existem os erros de concordância. Vamos rever aí caso a caso. Concordância nominal. Para a concordância nominal tem uma regra geral. Qual vem a ser ela? Primeiro que, na regra geral da concordância nominal, o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se referem. Eu trouxe um exemplo muito claro aí. Quando eu digo, os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. Qual é o substantivo principal aí? Brinquedos. Como é que eu vou saber que é o nome principal da oração? Porque toda a informação da frase gira em torno dos brinquedos. Percebam aí como a informação toda está aí contida, relacionada aos brinquedos. Então, brinquedos é o nome principal da oração. Então, nós vamos aí ter uma concordância nominal. Quais são os termos que concordam com o nome brinquedos? O artigo os brinquedos. O pronome nossos brinquedos. E o adjetivo preferidos também concorda com brinquedos. Perceba aí que tanto o artigo, o pronome e o adjetivo e até o numeral 2, com todos esses termos acessórios aí que estão ao redor do substantivo concordam com ele, concordam em gênero e número. Todos estão no masculino e no plural. Essa é a chamada concordância nominal e é a regra geral da concordância. Todos os termos concordam com o nome. Observe que o artigo os, o pronome nossos, o numeral 2 e o adjetivo preferidos referem-se ao substantivo masculino plural brinquedos. Por isso é que eles estão todos no masculino e no plural. Fácil, né? Bom, essa foi a regra geral. Existem casos especiais de concordância nominal. Eu estou trazendo aqui apenas alguns deles.
No livro de língua portuguesa e na gramática estão vários casos de concordância nominal e verbal. É importante que vocês estudem caso a caso para isso saírem bem nessa avaliação. Vamos ver aqui alguns exemplos de casos especiais de concordância nominal. Primeiro, o adjetivo referente a vários substantivos. Como é que concorda? Vamos ver. Quando o adjetivo vier depois de dois ou mais substantivos do mesmo gênero, há duas possibilidades de concordância. Primeiro, o adjetivo assume o gênero do substantivo e vai para o plural, ou concorda em gênero e número com o mais próximo. Como é que fica na prática? Se eu tenho lá, o governador recebeu o ministro e secretário espanhol, eu utilizei aí o adjetivo espanhol para concordar apenas com o mais próximo. Por quê? Porque é apenas o secretário que é espanhol. Mas eu posso colocar o adjetivo no plural se concordar com os dois. O governador recebeu ministro e secretário espanhóis. Eu estou afirmando que os dois são espanhóis. Então, como é que é essa regra especial? Se o adjetivo vier depois de dois substantivos do mesmo gênero, são do mesmo gênero? São. Ministro e secretário do mesmo gênero. O adjetivo pode ficar no singular ou no plural. Essa é a regra especial. Outra regra, quando o adjetivo vier proposto a dois ou mais substantivos de gênero diferente, também há duas possibilidades de concordância. O adjetivo vai para o masculino plural ou concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. Gente, o que é proposto? Vem depois. Como é que isso fica na prática? Quando eu digo, ele apresentou argumento e razão justos, eu coloquei um adjetivo no plural porque eu estou me referindo ao argumento e à razão, colocando os dois no masculino, justos. E posso concordar apenas com o termo mais próximo. Eu posso dizer, ele apresentou argumento e razão justa. Nesse caso, o adjetivo concorda apenas com o termo mais próximo, que é justa. Certo? Se eu mudar, se falar, por exemplo, ele apresentou razão e argumento justo, o adjetivo novamente concordou com a palavra mais próxima, certo? Existem essas duas possibilidades de concordância. E mais outras tantas regras de concordância aí, tá no livro de vocês, estudem, tá ok? Bom, concordância verbal. A concordância verbal também tem uma regra geral e algumas regras específicas que eu trouxe aqui, apenas algumas. Lá no livro, novamente, frisando, tem todas as outras. Regra geral de concordância verbal. O verbo de uma oração deve concordar em número e pessoa com o sujeito, para que a linguagem seja clara e a escrita esteja de acordo com as normas vigentes da gramática. Observe, quando eu digo eles está muito bem, está incorreto. Como assim eles está? O verbo tem que concordar com o sujeito. Eu tenho que dizer que eles estão muito bem. É a forma correta. Perceba que o sujeito eles está na terceira pessoa do plural e exige que o verbo também esteja na terceira pessoa do plural. Essa constatação deixa a primeira oração incorreta e a segunda correta. Ou seja, se o sujeito estiver na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural, o verbo também tem que estar na mesma pessoa e com o mesmo número. Primeiramente, devemos observar quem é o sujeito da frase, bem como analisar se ele é simples ou se é composto. Existem regras aí para sujeito simples e composto também. Vamos a algumas delas. Sujeito simples é aquele que possui um só núcleo e, portanto, a concordância será mais direta. Vejamos, trouxe alguns exemplos. Ela é minha melhor amiga. Qual é o sujeito? Ela. Sujeito simples, uma palavra só. Eu disse que eles foram à minha casa ontem. Qual é o sujeito? Eu. Uma palavra, sujeito simples. Nós temos na primeira oração um sujeito simples, ela, o qual concorda em pessoa, terceira pessoa, e número singular com o verbo é. Ou seja, ela é. Tanto o sujeito quanto o verbo estão no singular na terceira pessoa.
concordância perfeita. Já na segunda oração, nós temos o período formado por duas orações. Período composto. Eu disse que eles foram à minha casa ontem. Nós temos dois verbos, disse e foram. Percebam que eu, que é o primeiro sujeito aí, eu, está em concordância em pessoa e número com o verbo disse, ou seja, eu disse, concordância perfeita. Bem como o objeto, no caso aí, eles, também está concordando com o verbo, que é foram. Tanto o verbo quanto o pronome eles está aí na terceira pessoa do plural. Lembre-se que se o período é a frase... Lembre-se o quê? O que é período? É a frase que possui uma ou mais oração, podendo ser simples quando possui um verbo ou então composto quando possui mais de um verbo. Quando o período é simples, a concordância é fácil. Um sujeito só e um verbo só concordam entre si. Quando o período é composto, o sujeito tem que concordar com o primeiro verbo e o objeto com o segundo. Beleza? Outra regrinha. Sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo e, portanto, o verbo tem que estar no plural. Vejamos. Joana e Maria saíram logo pela manhã. Outro exemplo. Cachorros e gatos são animais muito obedientes. Na primeira oração, o sujeito é composto de dois núcleos. Joana e Maria. Dois núcleos, duas palavras. Que substituído por um pronome ficará no plural, porque eu posso substituir Joana e Maria dizendo que são elas. Então, se eu digo que o pronome elas pertence à terceira pessoa do plural, então logo o verbo também tem que estar na terceira pessoa do plural, ou seja, elas saíram. O pronome elas exige que o verbo esteja na terceira pessoa do plural. Não é que eu vou ter que reescrever a oração mudando Joana e Maria para elas. É porque Joana e Maria representam elas. Ficou claro isso aí? O mesmo acontece na segunda oração. O sujeito também é composto. Cachorros e gatos. Duas palavrinhas. Cachorros e gatos. Cachorros e gatos eu posso chamar de eles. Se eu posso chamar de eles, estão na terceira pessoa do plural novamente. E eu posso colocar o verbo que na terceira pessoa do plural. Eu posso dizer que eles são animais obedientes. Perceberam essa regrinha aí? Então, outras regras no livro. Segundo assunto, o uso dos pronomes demonstrativos. Este, esse ou aquele, quando usar? Bom, primeiro vamos relembrar aí quais são eles. Os pronomes demonstrativos, eles podem ser variáveis e invariáveis. Os variáveis, como o nome já diz, varia em masculino e feminino, singular e plural. Quais são? Este, estes, esse ou esses, aquele ou aqueles, esta ou estas, essa ou essas e aquela ou aquelas. E os invariáveis correspondentes quais são? Isto, isso e aquilo. Gente, quando é que a gente vai usar um ou outro? Vale a regra da proximidade. Este está aqui perto de mim, esse está aí perto de você e aquele está longe de nós dois. Mesma coisa, essa ou aquela. Mesma regra. Essa, esta e aquela. A regra da proximidade. Vale só para lugar, né? Se está aqui nesse lugar ou naquele lugar, não. Vale para proximidade de tempo, né? Este dia, esse final de semana ou aquele feriado. Também é a proximidade dentro da frase. Se eu falei alguma coisa agora, eu me refiro como este. Se eu falei alguma coisa recentemente, eu me refiro como esse. E se eu falei uma coisa lá no comecinho do texto, é aquele. Então, a proximidade não é só com relação a lugar, mas a tempo e localização no texto. Certo? E, por fim, regência. Regência nominal e verbal.
cuida especialmente das relações de dependência em que se encontram os termos na oração ou as orações entre si no período composto. Como é que isso funciona? Primeiro, aí uma definição interessante de regência. Dá-se o nome de regência à relação de substantivação que ocorre entre um verbo ou um nome e seus complementos. Ocupa-se em estabelecer relações entre as palavras, criando frases não ambíguas que expressem efetivamente o sentido desejado, que sejam corretas e claras. Como é que isso acontece na prática? A gente percebe aí que existem dois tipos de regência que nós estudamos anteriormente: regência verbal e nominal, assim como a concordância, mesma coisa, nominal e verbal. Bom, a regência verbal estuda a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam, ou seja, os objetos, que caracterizam, no caso, os que caracterizam são os adjuntos adverbiais. Essa regência permite o quê? Ampliar nossa capacidade expressiva, oferecendo a oportunidade de conhecermos as diversas significações de um verbo que pode assumir com a sua simples mudança ou retirada de uma preposição. Ou seja, a regência verbal correta, o uso correto da regência verbal, faz com que a gente se comunique melhor. Vamos aí a alguns exemplos claros dessa regência. Observe. A mãe agrada ao filho. Está correto aí quando o verbo agradar significa acariciar, ou seja, a mãe agrada o filho. Concordância verbal correta. Agora, se eu digo a mãe agrada ao filho, também está correto agradar ao filho, quando agradar significa causar agrado, satisfazer as vontades. Então, está correto dizer agrada ao. Logo, conclui-se que agradar alguém é diferente de agradar a alguém. Essa diferença é a concordância verbal. Outro exemplo aí. Cheguei ao metrô e cheguei no metrô. Ambos estão corretos, pois são casos diferentes. No primeiro caso, o metrô é o lugar a que vou, ou seja, a estação lá do metrô. Todo aquele lugar ali é o metrô. Eu posso dizer que eu cheguei ao metrô. Agora, se eu disser cheguei no metrô, esse segundo caso é o meio de transporte por mim utilizado. É o próprio veículo chamado metrô. Então, ambos os casos estão corretos. Existem inúmeras outras regras de concordância e de regência verbal. Tá tudo aí no material de estudo de vocês, certo? Enfim, regência nominal. Regência nominal é o nome da relação existente entre um nome. Esse nome pode ser o quê? Substantivo, adjetivo, advérbio. E os termos regidos por esse nome, ou seja, que estão aí complementando esse nome. Essa relação é sempre intermediada por uma preposição. Então, nas regências nominais, é o uso correto da preposição que vai fazer com que essa regência esteja correta ou incorreta. Exemplos. O aluno tem direito à prova de biologia. Está correto. Por quê? Quem tem direito a alguma coisa. Perceba a preposição a aí, o nome direito, preposição a. Concordância nominal. As vitaminas são úteis à vida, também está correto. Adjetivo, úteis. O que são as coisas que são úteis a alguém ou a algo. Preposição a. O delegado ficou próximo à viatura. Quem fica próximo a alguém ou a algo. Então, exige a preposição a. Esses 3 exemplos que eu trouxe aí são todos de nomes que exigem a preposição a. Porém, na concordância nominal, os nomes exigem outros tipos de preposições. Vocês vão ver aí durante o nosso estudo, tanto no exercício de revisão quanto nos exercícios dos livros.
Em relação a essa revisão aqui de hoje, eu estou enviando juntamente com essa aula algumas outras aulas, alguns outros vídeos explicativos para reforçar aí esse estudo. Assistam também. Tem um exercício de revisão que vocês vão responder. Durante a execução desse exercício, se ficar com alguma dúvida, pode me chamar. Pode falar, o professor, eu não entendi essa questão. Você pode me explicar, por favor? Que eu vou te explicar, sem problema algum. Fazendo exercício de revisão, me envie aí as fotinhas, certo? Na próxima aula, eu vou enviar o vídeo aí de correção desse exercício, correção comentada, certo? O teste será daqui exatamente uma semana. Vocês têm uma semana para se preparar. Semana que vem também é a primeira fase do Soletrando. Espero que vocês estejam treinando aí as palavras, certo? Então, o que não falta aí é o que fazer. Soletrando, teste, vamos que vamos. A gente se encontra na próxima aula.